Mas, André, como que é a precificação do trabalho da advogada, do advogado na retificação de imóvel? Porque é isso que todo mundo quer saber, ganhar dinheiro. Exatamente, né, Jorge? Aí que nós vamos explicar aqui algumas formas de que o advogado possa trabalhar com a retificação na via extrajudicial, sem precisar levar essa retificação para uma via judicial. Essa é a pergunta de milhões, né? Exatamente. E é isso que você vai ver hoje no episódio do nosso Adnocast. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, estamos aqui mais uma vez neste episódio do nosso Adnocast, o podcast da Adnotari. E eu já trago aquele recado, não é associado, não é associada ainda, não, corre lá, www.adnotari.org.br, faça já a sua associação. É baratinha a anuidade e você tem benefícios incríveis. Grupo de WhatsApp geral, que, dúvidas de todo mundo. Você tem núcleos temáticos também bem segmentado para você poder atuar muito mais, de forma muito mais assertiva no mundo do notarial e registral. Fora os cursos, palestras, estudos que são feitos, todo curso tem desconto para associado, para associada, então vale muito a pena, www.adnotari.org.br. E é claro, não nos segue ainda nas nossas redes sociais, lá no Instagram, sim, Instagram da Adnotari, @Adnotari, e aqui no nosso canal do YouTube você tem acesso a todos os episódios anteriores do nosso Adnocast. E olha só, hoje eu tô com duas pessoas incríveis, maravilhosas, que vão conversar aqui com a gente um pouquinho sobre algumas questões interessantíssimas sobre o direito notarial e registral. Tudo bem, Andréa? Bom dia! Bom dia, Jorge. É um prazer estar aqui. Fiz uma participação no final do ano, né, com toda a diretoria. Estou muito feliz hoje. Verdade. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque qualquer você horário. Vendo aí qualquer horário aí. O horário que estiver assistindo. Maravilha. E Suelen, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Como você tá? Tudo ótimo, graças a Deus. Já peço desculpas para as pessoas que estão nos assistindo hoje, que eu tô com uma leve dor de garganta, então a minha voz tá um pouco rouca, mas vai dar tudo certo. O importante é que a mensagem vai ser passada. É a nossa cerimonialista oficial, né, da Adnotari, essa voz de veludo aí. Hoje nem tanto. Hoje nem tanto. Mas deixa eu apresentar formalmente vocês, porque é importante saberem quem é Andréa, quem é a Suelen. Olha só, doutora Andréa Aparecida Chinalha Palmitesta, mais conhecida profissionalmente como Andréa Chinalha. Ela é advogada especialista em direito imobiliário, pós-graduada em direito imobiliário com ênfase em notarial e registral pela ESA, OAB São Paulo, diretora financeira e coordenadora do Núcleo de Registro de Imóveis da Adnotari, da nossa Academia Nacional de Direito Notarial e Registral, e também, olha só, ela está como presidente da Comissão de Direito Notarial e Registral da OAB de São Paulo, da subseção Penha de França. Que maravilha, hein? Que experiência, hein? Maravilha, né? E aí, na verdade, acabo fazendo uma parceria com a Suelen, que a Suelen, né, já adiantando, dando spoiler do currículo dela, ela está como presidente da Comissão de Direito Imobiliário e eu da Comissão de Direito Notarial e Registral da OAB Penha de França. Que dupla incrível, hein? Então os projetos lá são incríveis, né? Mas vamos falar também de projetos, ótimo, sim, muito bom. Vamos falar, Suelen Cauano Muniz Mecone, profissionalmente é Suelen Mecone, nem sabia que tinha esses outros nomes, você também sabia, Não sabia, fiquei conhecendo hoje. A gente fica sabendo nessas horas. Nessas horas, o nome da pessoa. Advogada especialista em direito imobiliário, pós-graduada pela Faculdade de Direito da Mackenzie, também pós-graduada em Advocacia, Direito Negocial e Imobiliário pela EBRAD, presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Penha de França, você já tinha adiantado aqui, também é coordenadora de Núcleo de Contratos Imobiliários da Adnotari, da nossa academia. Seja bem-vinda e é muito bom essa experiência, né? Vocês têm uma experiência fantástica, né? E o legal é que eu e a André, a gente trabalha juntas na Adnotari e na OAB agora, né? Então, a gente faz um trabalho muito... A gente trabalha muito bem juntas, né? Isso é muito legal. Não, dá para perceber assim, a coordenação, os eventos que vocês promovem, né? Porque, se você não sabe, elas são as responsáveis, né? Além, claro, a Liz, tem outras pessoas também que ajudam nos ajudam muito, né? Uhum. Mas são duas das principais pessoas que acabam organizando os nossos eventos, né? Acabamos de voltar de Curitiba,
Nossa, tivemos Foi que experiência, hein? incrível. É, foi e você incrível. falando de Curitiba, foi interessante, a gente falou que era presidente da comissão, da Penha. Aí a pessoa perguntou, mas vocês são de Santa Catarina? Eu fiquei, daí às vezes tem que falar, né? Penha, São Paulo, porque tem Penha. Seria muito legal, né? Do Balneário Penha ali também. Ó, vamos descer para BC lá? Vamos já aproveitar. Vamos aproveitar. Né? Nossa, mas é muito bom porque, assim, são eventos que a gente pode demonstrar a nossa experiência, o conhecimento e propagar. Eu acho que a grande função da academia é estudar e difundir conhecimento, né? Sempre. Exatamente. A gente viu isso em Curitiba, né? Que a gente estava lá com um grupo, que era o evento junto com o Cresce Paraná, e a gente via aqueles corretores, né? Nós estávamos ali com pelo menos uns 300, o público, né, ali fixo, tinha rotativo foi muito mais, de 300 corretores querendo aprender como regularizar o imóvel na via extrajudicial e várias questões de leilão. Foi muito, muito interessante, né, esse evento pra gente. Eu acho que, desculpa, que é o mais interessante, tanto da Adnotário quanto pelo menos do nosso trabalho dentro da OAB, é poder capacitar os profissionais para que eles possam entregar um trabalho de maior valor para o mercado, né? Então a gente fala, nossa, o número de advogados é muito grande, a competitividade também é, mas o bom advogado preparado vai oferecer um serviço melhor, um melhor atendimento e vai melhorar também, né, a visão da nossa classe perante a sociedade, né? Isso é muito importante. Bem. E o melhor de tudo, né? A maioria grande, quase a totalidade desses eventos são gratuitos, né? Então, Sim. assim, é para todo o público, todos os bolsos, né? Só não se qualifica quem não quer. Quem não quer, Né? exatamente. Aliás, a advocacia, ela mudou nos últimos anos, né? Aquele advogado que faz tudo não faz nada hoje. Exatamente. Né? Então, tá tão, o nível de especialidade está tão grande, né? Sim. Que mesmo dentro do direito imobiliário, você tem várias vertentes que vão se aprofundar tanto. Então, a gente vai falar de retificação nesse episódio, que é uma vertente incrível, que muitos advogados que trabalham no imobiliário não chegam a buscar, não chegam a conhecer, não é isso? Exatamente. Muitos advogados, quando você fala de retificação, a gente até viu nesse evento de Curitiba, muitos imaginavam ainda numa retificação na via judicial, alguma coisa assim. Tormentosa, né? Pensava, uma retificação, vou retificar nome, até poderia ser na via, no cartório. Mas aí nós vamos trazer aqui várias possibilidades que você consegue fazer todas as retificações na via extrajudicial também, né? Que é essa aqui, que é o que eu mais trabalho. Que legal. E assim, e o interessante é que é um mercado extenso. Sim. Gigante, porque nós temos aí mais da metade, é isso mesmo, 40 milhões, mais da metade dos imóveis no Brasil tem algum tipo de irregularidade que precisa ser sanada? É isso mesmo? É essa quantidade? É isso mesmo. A gente tem o último, pelo menos dado oficial é de 2019, que diz que 40 milhões de imóveis urbanos no Brasil estão irregulares, que representa mais ou menos 60% dos imóveis do país todo. E aí uma das coisas até que a gente abordou foi que muitas das pessoas acreditam que muitos desses imóveis estão localizados em região de baixa renda, né, em bairros de baixa renda. E, na verdade, a gente tem vários imóveis de alto padrão, com um valor agregado muito grande, que também estão irregulares, né? E quando a gente fala irregularidade, muitas vezes não precisa ser nada muito complexo, mas a ausência da escritura pública já é uma irregularidade, né? Então, isso é muito comum. E aí tem os falecimentos, né? E um monte de inventário que não é feito, e quando você vê, tá tudo irregular. Aliás, essa eu acho que é a pergunta que não quer calar, né? Porque o que é um imóvel irregular? Como identificar que o imóvel está regular ou não? Porque, assim, muitas vezes, só quando vai vender ou quando precisa mexer na documentação do imóvel... Fazer inventário, que se né? preocupa com isso. Mas como que eu posso identificar? Você deu o exemplo da falta da titularidade, né? O proprietário, ou aquele que adquiriu o imóvel, porque só é proprietário quem está lá com o nome na matrícula, quem é dono, né? O dono. Porque, assim, falar que é proprietário, todo mundo fala, só é né? dono quem registra, né? Só é dono quem registra. Né? Então, assim, mas como que identificar quais são os tipos de irregularidades que pode ter um imóvel? Das mais simples às mais complexas. Então, Jorge, eu penso assim, quando eu recebo, né, que eu trabalho muito com essa parte para regularizar imóveis, primeira coisa que eu peço para o cliente é a matrícula do imóvel. E normalmente você pede a matrícula, a gente tem vários problemas. A pessoa traz o IPTU, a pessoa traz o... Nem sabe o que é. Não faz ideia, mas matrícula, mas essa aqui é a matrícula, né? Fala, então, não é esse. É interessante. A escritura pública, né? Muitas vezes a pessoa acha que a matrícula é escritura pública. O contratinho, tem contrato de compra e venda, compromisso de compra e venda, comprou lá do Matarazzo, enfim. Você imagina o que a gente tem, né? Da CISPR, eu falo, então, entendi esse contrato. Aí você tenta entender aquela questão
e tenta localizar aonde esse imóvel está matriculado. Porque muitas vezes até o compromisso de compra e venda que foi firmado não tem o dado da matrícula. Não tem o dado da matrícula. Assim, é impressionante, né? Mas eu já vi várias situações de não ter a identificação ou da transcrição ou da matrícula. Muito comum. E muitas pessoas acham que aquilo lá já acabou. Né? Já é o definitivo. E aí você fala assim, então, aí você vai analisando aquela documentação e você fala, olha, você não consegue achar uma matrícula ou não consegue achar uma transcrição daquele imóvel. E você localiza que ele está numa área maior. Aí você começa a desenhar por aí essas questões. Mas são questões muito mais abrangentes que talvez vá caminhar para uma uso capião. Tá. Né? E esses casos, nós vamos trazer aqui alguns casos de regularização, na verdade, por outras vias que acaba sendo um pouco mais simples, onde realmente é possível você regularizar sem fazer essa uso capião. Tá. Mas além da titularidade, que pode ser objeto dessa irregularidade, que outros tipos de irregularidades um imóvel pode ter? O imóvel, a gente tem aquela questão, né, falando da especialidade objetiva e subjetiva. Opa! Que é, a especialidade objetiva, eu demorei um pouco para entender, eu falava, o objeto é o imóvel. O imóvel ele tem que estar perfeitamente descrito e caracterizado, ok? Então, isso é a especialidade objetiva. Ele tem que ter medida da frente, do fundo, do lado, os confrontantes. Ele tem que ter encerramento de área. É muito comum eu pegar uma matrícula em que não tem encerramento de área. Às vezes você tem imóvel 10 por 50. Às vezes a conta é fácil, né? É até que é fácil para o advogado. 10 por 50 para calcular a área. Aí a gente vai lembrar lá da 8ª série, 7ª série, tudo, né? É complicado. Aí você até consegue fazer mas você tem várias descrições ali precárias, né? Ou você tem só a medida da frente e aí você precisa corrigir isso daí. Ou na especialidade subjetiva, que é das partes, do proprietário tabular. Então você tem, às vezes, eu estou lá com uma transcrição que eu tô sofrendo, já tem uma matrícula já. E tá lá, o nome da pessoa, brasileira casada. Não tem RG, não tem CPF, não tem o nome do marido, não tem absolutamente nada. Não é um nome incomum, né? Não é Georgios Alexandre, é José da Silva, né? Assim, exato. Exatamente. Não tem a nacionalidade, né? Não tem nacionalidade, você não tem nada. Então, são coisas... Então, é um imóvel que está irregular. Porque às vezes as pessoas chegam e me falam assim, Andréia, mas eu tô com imóvel. Não, mas tá tudo certinho, a minha casa eu construí, eu tenho planta. Eu falo, olha, que ótimo, né? Maravilhoso, tem tudo lá. Mas quando você vai olhar a documentação, ela está irregular, ela está com a documentação irregular. Então, essa irregularidade, ela é muito abrangente. Ela pode ser tanto com relação à construção, você pode até ter uma construção em que não está averbada na matrícula do imóvel. Sim. Também é uma irregularidade. São coisas simples, muitas vezes, né? Então, eu acho que é importante a gente difundir essa regularidade para que as pessoas comecem a tornar esse imóvel regular. Por que isso é importante para o mercado imobiliário? Porque ele se torna um produto que ele vai ser comercializado, né? Porque se o imóvel não estiver regular, você não pode financiar isso junto a uma instituição financeira, né? Você acaba trabalhando com um contrato de gaveta que não é a melhor opção. Sim. Agora, quando a gente pensa em imóvel, a gente sempre pensa em valor agregado. Né? Porque todo imóvel tem um valor econômico e muitas vezes só vai ser visto lá na hora da venda, porque as pessoas passam muitas vezes anos sem precisar vender, né? Não tem assim, porque o imóvel, a maioria das pessoas não compra como negócio. Né? Claro, algumas até compram e tal, mas a maioria compra para moradia ou para utilização recorrente a perder de vista, né, no tempo, né, de prazo indefinido, né? E só quando vai precisar, às vezes, negociar, vai falar, opa, eu não fiz o que deveria ter feito, ou vai ser evidenciado isso. Como que isso afeta o valor do imóvel? Qual a importância de ter um imóvel regular sobre esse prisma mais econômico? Bom, eu posso responder, né, uma parte. Com relação a o que eu tenho de experiência no escritório, não é que é ilegal você vender um imóvel com contrato de gaveta. Você está vendendo posse, isso que tem que ficar muito claro, né? Você não está vendendo a propriedade, né? Você está tendo direitos possessórios sobre aquele imóvel. Só que esse imóvel, por ele não poder ser possível financiamento, ele acaba ficando desvalorizado. Então, uma média de 40% a menos, 30% a menos. Então, assim, a pessoa, quando ela regulariza um imóvel, ela vai agregar valor àquele imóvel. Então, acho que isso que é importante, né? Você pensar também nessa questão.
de você trazer as regularidades para que você agregue valor. Então, às vezes a pessoa fala, não, eu estou gastando para regularizar meu imóvel. Não, você está investindo no seu imóvel. Porque às vezes esse valor que você vai ter numa aplicação financeira, você não vai render tanto quanto você regularizar esse imóvel e colocar ele à venda. Então, acho que E isso o é bem custo importante, né? dele não vai chegar a 30% nem 40% De maneira alguma, mas é o mais importante. E o custo para regularizar um imóvel, certamente não vai ser de 30% a 40% do valor do imóvel, né? Sim. Porque se eu vou comprar um imóvel irregular e eu sei o caminho da regularização, Exatamente. eu vou barganhar criar as dificuldades que já existem lá para ter uma facilidade. É um excelente negócio também, para quem tem os caminhos, para quem tem o conhecimento, né, de como regularizar esse imóvel, ter um imóvel que não tenha documentação, você tem que saber, claro, né, a procedência desse imóvel, isso é sempre importante saber ali, mas você consegue regularizar. E hoje, por esses caminhos do extrajudicial, você tem muitas facilidades hoje para regularizar imóvel. E é justamente essa, a próxima pergunta que eu ia fazer para vocês a dificuldade disso. Porque assim, é só no registro imobiliário, mexe também com prefeitura. Como que funciona essa questão do ponto de vista da dificuldade? Porque eu acho que assim, nós temos uma falta de conhecimento geral, né? Da população, então, nem se fala, porque achou que assinou lá aquele papelzinho, é dono, tá tudo certo, é proprietário, e vai defender isso até a morte, literalmente. Sim. Porque se você fala, você não é proprietário com a pessoa porque o nome dela não tá na matrícula, ela vai virar o ó, né? Vai espernear de tudo quanto é jeito. Mas a ignorância que eu tô agora trabalhando é a ignorância do profissional, né, do advogado, da advogada, que a maioria não, eu falo para vocês que eu não conheço quase nada de regularização, aqui, retificação de imóvel e tal, eu não conheço muito, né, tô aprendendo com vocês aqui. A gente sempre aprende, né? Claro, mas e essa dificuldade, né, precisa de outros profissionais, engenheiro, alguma outra coisa, é prefeitura, é só o cartório de imóveis, como que funciona isso? Então, Jorge, a gente for tratar dessa regularidade, né, ou como regularizar de modo geral, a gente muitas vezes vai cair na uso capião, na edificação compulsória. Mas existe essa regularidade pela retificação, que é isso que é o que eu mais trabalho, é o que é meu campo de estudo. E a retificação, ela é muito importante para o mercado imobiliário. Porque o que acontece? Quando uma construtora, né, ela começa a adquirir, ela tem ideia, ela faz um estudo de viabilidade, fala, essa região aqui é legal construir um prédio, alguma coisa assim. Ela começa a adquirir imóveis. E aí vem toda uma confusão, é uma transcrição, é uma matrícula em que o proprietário faleceu, você olha, é uma matrícula em que o imóvel não está perfeitamente caracterizado. Então, a retificação diária, olha como é interessante, ela veio pela lei do patrimônio de afetação de 2004. Então, ela veio por uma necessidade do mercado imobiliário mesmo, porque você só conseguia fazer isso pela via judicial. Que demora. Que demora. Então, em 2004, é um dos primeiros, eu sei que daí você pode falar, tem a eleição fiduciária, você tem outras ferramentas, mas é uma das primeiras ferramentas de trabalho que veio efetivamente para o advogado trabalhar na via extrajudicial. Então, você consegue, com a retificação de registro imobiliário, muitas vezes corrigir essas irregularidades que existem no imóvel, né? Por exemplo, igual eu falei, você tem ali que é muito comum, uma matrícula em que tem ali a descrição do imóvel, mas quando você vai você vai medir aquele imóvel, pode acontecer que a medida seja maior. Quando é menor, é até um pouco menos problemático no registro de imóveis, né, para você corrigir. Mas quando ela é maior, você tem que entender de onde veio essa diferença. Né? Essa é a grande pergunta que o advogado tem que fazer. Poxa, se eu tenho aqui na matrícula 500 metros, mas você olha às vezes no IPTU, normalmente o IPTU já vem ali, um indicativo que tem uma diferença. É mais confiável a informação da prefeitura? Não, de maneira alguma. Então, é isso que eu sempre falo, gente, prefeitura é cadastro tributário, ela é para cobrar impostos, né? Você tem que se ater realmente à matrícula. Por isso que é muito importante que a matrícula, ela tenha essa questão da publicidade, da eficácia. Então, quando ela não está devidamente caracterizada, é um problema também, porque a pessoa que puxa uma matrícula de imóvel, ela confia, fala, tá 500 metros aqui. Mas é necessário também que você verifique em loco, né? Fala, quanto que mede esse imóvel? Se ele tem uma diferença, por exemplo, 600 metros, como você regularizar?
Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer um exercício de falar, bom, da onde veio isso? E aí que entra um profissional habilitado para isso, que é a questão do topógrafo, o engenheiro, o arquiteto. Ele tem que fazer um levantamento técnico daquilo, né? Não é o advogado que vai fazer, porque isso não compete a nós. Nem saber. Eu não sei medir. Também não. Mal sei lá, vou medir com uma fita métrica, não é por aí. Então, eles têm os equipamentos próprios, né? Então, tem que fazer ali uma planta daquele imóvel, memorial descritivo, e ele tem que me informar. Falar, olha, essa medida vem porque houve um avanço na guia, houve um avanço na calçada. Eu falo, bom, aí é a área pública, não é caso de retificação. Ele fala, não, o que aconteceu aqui? Ele construiu e esse muro avançou o terreno do vizinho. Eita! E já gosta do vizinho, já, né? Aí ele fala, ai, nossa, é por isso que esse vizinho não fala comigo. Exatamente, porque você avançou o terreno. E, bom, enfim, está muitos 30 anos utilizando aquela área, não há nenhum problema. Ele provavelmente vai até conseguir adquirir essa área, mas não é por retificação. Né? A retificação, não me fala, é para retificar, é para corrigir algo que está errado. Ou seja, quando abriram aquela matrícula, abriram de forma realmente equivocada, não fizeram as medidas corretas. Então, quando foram medir hoje com equipamentos mais evoluídos, né, que nós temos hoje, verificaram que realmente aquela medida não era a que foi apresentada na matrícula. E você consegue demonstrar para o oficial registrador qual a diferença, e aí sim você fazer uma retificação e corrigir esse imóvel, tornar o imóvel regular. E já aproveita e coloca os confrontantes, quem são os confrontantes e tudo mais, né? E também é interessante colocar o seguinte, Jorge, eu vejo algumas matrículas assim, confronta do lado esquerdo com Suelen Mecone e do lado direito com Jorge Alexandrides. O imóvel não confronta com pessoas, tá? Ele confronta Parece com... que paradinho lá, né? Eu tô lá, estátua. Eu acho que isso também é interessante o advogado. Ou é a lápide, né? Melhor, Opa! melhor a gente não pensar nessa Ele está hipótese. Tá enterrado lá no Exato. quintal. Você tem que falar, confronta com imóveis de propriedade de Suelen Mecone, tal, ou, né? Então, é interessante colocar isso também. Eu gosto de colocar contribuinte número 3, você tem que identificar o imóvel. Quanto mais você conseguir identificar aquele imóvel, é sempre melhor. Mas esse é um problema da mudança que nós tivemos no sistema, né? Que antes era descentralizado, passou a ser Isso. centralizado com a lei de registros públicos. Exato. Que, assim, se a gente for ver, é relativamente nova essa situação, porque é da década de 70 que a gente começou a ter realmente matrícula com uma qualificação, né, objetiva e subjetiva mais exata, né? Isso, Jorge, é muito legal. A gente tem que falar muito isso. Eu vou te falar pela minha ignorância. Eu achava assim, a matrícula é o sistema de hoje, antigamente, até né, mas você fala assim, a transcrição e você tinha a inscrição, então você não consegue entender que são sistemas de registros, né? O nosso registro de imóveis, eu acho que esse ano completa 182 anos. Então, antes nós tínhamos o registro da paróquia. Eu estou com uma uso capião que eu estou fazendo no escritório e que eu cheguei no registro da paróquia. É muito legal. Que legal. Você vai puxando, você conseguir chegar lá. Eu falei, nossa, mais um pouco, eu vou chegar ali nos portugueses, né? É bem interessante. Marias lá, não sei o quê. Tratado de Tordesilhas. Nossa, tem que fazer. Mas a gente acaba estudando história e tudo mais. É muito legal nessa parte de imóveis. A gente tem que pensar o seguinte, que a lei de registros públicos é a lei 6.015 de 73. E ela entrou em vigor em 1º de janeiro de 76. Ou seja, ela tem quase aí 50 anos. E qual foi a ideia aí que tinha lá o legislador, né, que é o que dá a entender? Era de transformar todas aquelas transcrições em matrículas. Então, era esse o objetivo. E as transcrições, que era o Decreto-Lei 4857 de 39, salvo engano, elas eram descrições precárias, né? Porque o foco da lei não era o imóvel, era a pessoa. Então, acho que essa era a grande dificuldade. Então, você poderia ter numa transcrição, por exemplo, alguém que faleceu, o pai faleceu, ele deixou 5 imóveis e ele tinha 5 filhos. Isso ia para uma única transcrição. Tá. Imagina a confusão, aí um filho queria vender e aí abrir uma outra transcrição. Então, o advogado pode observar o seguinte, quando você pega no seu escritório uma transcrição, o advogado, o corretor, o leiloeiro também, né? Quando você tem uma transcrição, é um sinal de alerta, entendeu? Já liga a sirene vermelha e você fala, peraí, temos algum problema aqui. Porque ele é um documento que está desatualizado há pelo menos 50 anos.
Então você fala, bom, será que essa pessoa está viva? E você tem que verificar, normalmente não tem RG da pessoa, não tem CPF da pessoa. CPF não vai ter mesmo, porque antigamente era o SIC, né? Sim. Então, não vai ter SIC da pessoa, não vai ter CGC da empresa. E até a época que a mulher nem tinha, né? Ela usava do Não marido, tinha, não né? tinha. Do marido. Essa questão do CPF, que era do casal, isso é recente que alterou. Eu acho que é da década de 80 para cá. Então, assim, realmente, então a transcrição é esse sistema descentralizado de informações. Então, por isso que hoje é interessante que a gente pega um contrato, aí tá lá, certidão de matrícula de livre ônus, sei lá, o advogado coloca. E eu entendo que é até uma denominação errada. Quando você perde uma matrícula, a matrícula é o inteiro teor do registro, ok? Então, você não precisa pedir livre ônus, não precisa pedir a certidão de situação jurídica do imóvel que veio nessa lei 1482. Tecnicamente, você não precisa. Porque se você perde a matrícula, vai vir o inteiro teor do registro. A transcrição, você precisa pedir, muitas vezes. Porque pode ser que veio alguma coisa que ele mas ficou faltando alguma informação Não era lá atrás. centralizado, né? Não era centralizado, exatamente. Porque ele é um sistema, a transcrição é um sistema de registro descentralizado. E a matrícula é um sistema de registro centralizado baseado na matrícula. E ela inaugurou o sistema matricial e o princípio da unitariedade matricial. Cada imóvel terá matrícula própria. Que maravilha. Não existe matrícula de fração de imóvel. Se existir, está errado, está irregular, tem que regularizar. Tá. E a importância do profissional, né, Suelen, de saber interpretar e analisar esses documentos, né? Daí a gente, principalmente quando a gente vai fazer uma due diligence imobiliária, fazer análise detalhada dessa matrícula é de extrema importância, porque eu posso ter várias questões relacionadas, né? Eu posso ter uma cláusula restritiva, eu posso ter uma condição resolutiva, eu posso ter ônus e gravames que estão na matrícula do imóvel, eu posso ter direitos potestativos. Então, se o advogado não tiver cuidado para fazer análise dessa matrícula, e às vezes até muito mais, porque a gente fala, né, tudo bem que a gente tá, a matrícula, ela é a concentração de todos os atos, mas a gente vive no Brasil, e nem tudo está registrado na matrícula, né, então tem muitas coisas, né, muitas, por exemplo, penhoras que não estão registradas, compromissos de compra e venda, né, promessas que não foram registradas na matrícula do imóvel, então você fica muito perdido, não dá para se basear apenas na matrícula. Exato. Mas ela é muito importante. Você né? tem direitos que não são registráveis. Por Exato. exemplo, direito real de habitação. Exato. É um direito, mas ele não precisa estar registrado ali, Exato, exatamente, né? São sim. várias A própria coisas. penhora mesmo, o Código de Processo Civil não obriga Exato. a averbação da penhora na matrícula. É uma faculdade para gerar o efeito erga omnes Sim. e que influencia o concurso de credores também, mas não é uma obrigatoriedade. Isso. Né? Então, realmente, a interpretação e a leitura e interpretação desses documentos é muito cuidadosa. Né? Eu só queria aproveitar que a Andrea estava falando sobre a retificação, né? Porque acho que uma das perguntas que sempre as pessoas fazem é: posso aumentar a minha área do imóvel por meio da retificação? Ótimo. Todo mundo pergunta isso, né? Porque eu já imagino que você estava dando o exemplo de 500 e aí depois eu tenho 600 metros quadrados. Sim. Pode fazer o aumento? Então, olha, essa pergunta é uma pergunta muito interessante e muito comum, Jorge. Quando você vai se aprofundar no estudo da retificação, a gente tem que entender o seguinte: a retificação ela não serve nem para aumentar e nem para diminuir a área, ela vai corrigir o registro, ok? Pode ter a consequência esse aumento ou essa diminuição de área, mas isso é uma consequência do processo de retificação. Por isso que é importante você ter um técnico que ele vai falar da onde vem essa diferença. Né? Eu tive um caso que eu recebi, na verdade, foram me consultar, foi uma consulta, e era um engenheiro que junto com um construtor, o condomínio já estava pronto, várias casas e tudo mais. E era muito simples, doutora, tem que retificar para aumentar a área. Eu fiquei tipo, nossa, para aumentar a área... Premissa errada já, né? Começou errado. Já começou errado. Aí eu falei, então, olha, primeira coisa que nós temos que fazer, só que a planta já estava na prefeitura. Já tinha alvará de execução e aqui em São Paulo, você entra com o alvará de execução de obra. Se ela não der nenhum comunique, você tem o direito de construir. Então, você pode começar a fazer. Entendeu? Então, já estava na execução e já estava pronta essa obra. Então, faltava sair o habite-se, mas ele estava tentando, ele precisava regularizar essas matrículas. Eram várias matrículas, né? E tinha que retificar algumas e dava uma diferença bem grande de área.
Aí eu falei, vamos analisar. E nós temos aqui em São Paulo, né, então acredito que em outras cidades também, em outros municípios, quando você fala de certificação, você trabalha muito com questões de prefeitura, então você tem que verificar como que é a legislação local. E o site da Prefeitura de São Paulo, ele tem muitas informações. Eu falei, vamos verificar os mapas digitais da cidade para verificar como que era. O GeoSampa. O GeoSampa, você conhece, né? Vamos verificar aqui em São Paulo o GeoSampa e tudo mais. E quando nós fomos verificar esses mapas, o que eu descobri? Que passava um rio exatamente em grande parte de um dos imóveis, né? Bom, se passava um rio, a descrição originária daquele lote não era daquela forma, era exatamente como estava no registro de imóveis. Sim. Né? É aquele caso de alvéolo abandonado, né? Exatamente. E era um rio, vou te falar, até o rio Aricanduva. E esse rio Aricanduva, ele foi desviado, né? Canalizado. Foi canalizado, né? E hoje está ali a Avenida Aricanduva, até um imóvel ali. Eu falei, bom, isso não é caso de retificação. Já comecei por aí. Nós vamos ter que resolver isso porque você está com invasão de área pública. Mas isso aqui está construído. Eu falei, bom, né? Aí vai cair no quadro, não vai dar registro. E nem a prefeitura observou isso. Quando o projeto foi levado. Ela, como está em alvará de execução, ela não analisa. Ela falou, olha, tem uma diferença do projeto, das plantas do engenheiro, né? E tem o projeto. Você tem que trazer essa matrícula retificada. Ela não vai observar isso nesse momento. Tá. Então eu falo assim, olha a importância do estudo prévio. Por isso que eu tô falando desse caso. Então a pessoa, ela vai construir, ela às vezes fala, não, você precisa chamar um professor, você tem que entender de onde vem aquela diferença. Porque esse empreendimento já está pronto. Precisa ser vendido, ele precisa ter matrícula, ele precisa ser registrado. E isso não vai dar registro. É porque sem matrícula não tem financiamento, sim. Né? E a prefeitura pública não libera o habite-se. É a área pública. A gente poderia até discutir como resolver isso daí, porque o alvo abandonado, você vai entrar numa questão do código de águas antigamente, e que ele foi revogado. Alguns entendem que ele foi parcialmente revogado, outros entendem que ele foi revogado integralmente. E se ali é uma área que ela foi, como é que fala, modificada, né, o curso do rio foi modificado pela prefeitura, essa é uma área da prefeitura, porque é ela que fez a obra. Se for uma obra municipal, se for uma obra estadual, é do estado, então você tem que verificar de onde que é. Então, sim, não tem como regularizar isso. Então, não é retificação. Então, é interessante você entender isso daí. É ou não é retificação? E fazer o estudo prévio, né, Jorge? Sim. E não é o caso, mas se o rio passa de mais de um estado, de mais de uma cidade, ou corta mais de um estado, também tem diferenças aí com relação então, mas aí é bem complexo isso. Eu acho isso no caso dos confrontantes com rios. Isso, nossa. Essa questão, ainda bem que aqui em São Paulo, apesar que a gente tem alguns casos, né, na cidade, mas isso é muito imóvel rural. Quando confronta com o rio, o estudo de rio navegável, rio não navegável, dá pra gente fazer um podcast só de código de águas e do rio navegável. É muito legal. Eu fiz um estudo sobre isso daí. Que legal. Porque eu precisei entender essa questão aí do rio e tudo mais, mas é bem legal também. Tá, então vamos aproveitar aqui, vamos fazer aquele nossa parte do nosso episódio, que é aqui um quadro especial que nós temos no nosso Adinocast, que é o Vai Dar Registro? Nesse quadro, nós vamos aproveitar a experiência das nossas entrevistadas para trazer alguma situação prática que foi levada ao registro imobiliário, para ver, deu registro, não deu, foi difícil fazer, qual que foi o caminho observado, porque é justamente aí que reside a atuação prática da advogada, do advogado. E esse caso aqui é um caso de um terreno único, né, um lote de terreno que foi construída 2 casas, né, uma vizinha a outra, tal, só que a proprietária, que era uma só do imóvel, morreu. Como que é essa história aí, hein? Então, Jorge, sabe que é muito comum esse caso, que eu tenho muitos casos assim no escritório, para regularizar esse tipo de imóvel. É muito comum, ou no caso do inventário, você deu um caso de inventário aí, né? O dono era o pai e a mãe faleceu e tinha lá 2 casas. Normalmente eles usam uma para morar e a outra metade eles estão utilizando ou para alugar o imóvel, ou algum filho acaba residindo lá. Casou e foi morar com a sogra. Casou e foi morar, mas na casa do lado, fizeram distintas, né? Primeira coisa que tem que observar, nesse caso, é uma matrícula única,
O que é importante distinguir, Jorge? Tem pessoa que fala assim, mas tem 2 IPTU. Ótimo que tenha 2 IPTU. O que nós vamos desdobrar é a matrícula do imóvel, né? Então, você tem que... É matrícula única, tem aquela questão do princípio da unitariedade matricial. Temos que verificar se é possível desdobrar esse imóvel, se cada imóvel vai ter a fração mínima de parcelamento. De forma geral, para imóveis urbanos, é de 125 metros, né? Um lote 5 por 25. A gente pensa que isso daí é só para rural, né? Mas não, para o urbano A fração também mínima tem, de parcelamento, sim. E depende da região. Tem região que fala, não, a fração mínima de parcelamento aqui é 500 metros. Você tem que respeitar também essas questões urbanísticas e tudo mais. Mas vamos colocar de modo geral, né? Que seja 125 metros. Se eu tenho um terreno que é 250 metros... Para que eu consiga dividir esses lotes, eu preciso pedir um alvará de desdobro ou subdivisão de lotes na prefeitura. Então, olha mais uma vez o profissional. Eu preciso contratar um engenheiro ou um arquiteto para que ele ingresse com esse pedido de alvará de desdobro ou subdivisão de lotes. Em São Paulo, a gente chama alvará de desdobro, né? Tendo esse alvará de desdobro, eu acho que é importante dar uma dica aqui, dica de ouro, Opa! Viu? Dica de ouro. Então fala lá pra câmera, lá já chama na xixa. Pro advogado também falar isso pro cliente, né? E ele também é uma forma dele ter conhecimento, e conhecimento melhora os seus honorários. Quando tem esse alvará de desdobro, tem que entender o seguinte, de repente são 2 herdeiros. Eu e o Jorge temos aí, herdou isso daí, a gente fala, a gente quer vender esse imóvel, eu quero morar numa casa, quero na outra. O que nós temos que fazer? Com esse alvará, se eu levar a registro, eu vou abrir 2 matrículas, que é o que a gente quer. Só que as 2 matrículas vão ser da André e do Jorge. O lote A e B da André e do Jorge. Copropriedade. Nós vamos continuar em copropriedade. Não é nosso objetivo. A gente fala, não, a gente não quer isso. E se eu fizer isso, dá para resolver. Nós vamos vender, nós vamos fazer a permuta de partes ideais. Só que nessa permuta, são 2 escrituras e eu vou pagar ITBI na ida e na volta. Ok? Como regularizar isso? E os atos de registro. E os atos de registro. Como fazer isso, Jorge? De forma mais simples. Como? Nós temos a escritura de divisão amigável. Está previsto no Código Civil, não lembro o artigo 320. A escritura de divisão amigável, ela permite que você individualize cada lote. Eu falo, o lote A é da Andréia, o lote B é do Jorge. Então, eu vou levar esse alvará de desdobro junto com uma escritura de divisão amigável e serão abertas matrículas separadas já em nome de cada um, sem copropriedade. E o melhor, se os imóveis tiverem valores iguais, né, os valores iguais, não tem incidência de TBI. Você paga também as escrituras, né, você vai ter o custo das escrituras, mas não tem incidência de TBI. O que realmente, muitas das vezes, é bem alto, né? Você tem, de repente, imóveis de 800 mil, sim, né, só aí... 3%. Dependendo da municipalidade, 2, 3%. Imagina, né? 2 lotes de 800 mil, é 24 mil de TBI. Então, você vai gastar isso na permuta e você vai economizar isso numa estrutura de divisão amigável. Então, essa é a dica que fica aqui. É dica de ouro. Já valeu a pena ver esse legal. episódio. E esse foi o quadro Vai Dar Registro? Maravilha! Olha só, na sequência aqui, o que nós temos? Mas quem pode... eu acho que essa é uma pergunta, até nos bastidores, aqui em off, André falou, essa tem que fazer, essa você tem que me perguntar, tal. Quem pode requerer, buscar essa retificação? É só o proprietário? Quem é que pode promover essa retificação? Ai, Jorge, olha como que isso é complexo. Eu sempre conto um caso, né? Eu tenho tantos causos. Eu acho que eu sou do interior a gente gosta de contar causo, né? Eu tive um caso no escritório em que eu precisava registrar uma escritura de compra e venda do meu cliente e eu precisava retificar. E eu não conseguia registrar a escritura porque eu não tinha retificado e eu não conseguia retificar porque ele não era o proprietário, né? Mas o que acontece? Houve uma devolutiva no cartório nesse sentido, uma devolutiva errada. A lei, no artigo 1247 do Código Civil, ela já prevê a questão da retificação. E ela fala, se o teor do registro não exprimir a verdade, poderá o interessado, vê que ela fala proprietário, requerer que o retifique ou anule. A Lei de Registros Públicos, no artigo 212, ela trouxe praticamente a mesma redação, né, que você pode modificar, você pode retificar também, e ela também trata do interessado. Então, a grande questão aqui é o seguinte, você não precisa ser proprietário para você requerer a retificação, você tem que ser o interessado. Agora vem a questão, quem será o interessado? Será que o meu vizinho fala, poxa, esse cara tá me atrapalhando aí, que esse imóvel não retifica, será que o meu vizinho pode requerer? Entendo que não, né?
o interesse é daquele que demonstre legítimo interesse com relação àquele imóvel. Então, pode ser aqueles proprietários que vêm do artigo, que tem proprietários que têm aqueles títulos do artigo 221, escritura de compra e venda e outros que tem ali. O próprio arrematante, ele é um interessado em fazer a retificação. Então, se você tem um imóvel, você comprou aí em leilão, e ele precisa retificar, por exemplo, não tem encerramento de área ou qualquer outra coisa. Averbação da construção. Averbação da construção e tudo mais, você é interessado para requerer a retificação. Sim. Não é só proprietário. E não é incomum, até porque a realidade do Brasil é essa, não é incomum eu fazer leilão que o imóvel, eu vejo que ele está irregular. Por exemplo, tem o auto de avaliação ou laudo de avaliação, tal, tá lá identificado que tem uma construção lá e não tem, na verdade. Até eu estou fazendo um leilão de um imóvel que é o condomínio Prodiviso. Sim. Que é o que você mencionou. Sim. É um imóvel que ele foi vendido 60% para uma pessoa, 40% para outra. Tá. Né? Só que os 40% e os 60%, respectivamente, constituem imóveis separados, distintos numa matrícula única só. E eu fui nomeado, até quando eu fui nomeado para fazer o leilão, tinha sido avaliado o imóvel todo. Tá. Aí eu vi pelas características, eu falei, excelência, olha, é um imóvel pró-diviso, né? Uma copropriedade pró-diviso, com posse, né, pró-diviso, tal. Tá. Falei, olha, tem que identificar qual é o valor só do que está sendo objeto do leilão, né? Então, muito legal. É muito interessante. Olha que interessante você está falando. Nesse caso, a pessoa, por isso que é importante também ela ter conhecimento até para o próprio leilão de como regularizar esse imóvel. Porque, de repente, num primeiro momento, a pessoa analisa e fala, isso não é tão interessante. Mas se ela sabe regularizar um imóvel que está em leilão, isso se torna interessante. Sim. Nesse caso, ela consegue fazer um desdobro de lote, ela consegue identificar. Eu sei que a prefeitura fala, não, tem que ser o proprietário. Mas, de repente, de uma forma judicial, você consiga substituir. Se você conseguir ter um alvará de desdobro, junto ao cartório de imóveis, você consegue individualizar as matrículas. Tem uma decisão do nosso querido Dr. José Modesto Passos nesse sentido. Grande. Em que houve uma devolutiva do cartório, falando, não, tem que ser o requerimento dos dois. Né? Mas como aí era uma execução, era um título originário, né, de execução forçada, ele entendeu que seria possível a abertura de duas matrículas. Que maravilha. É interessante isso. Então, assim, porque existem realmente... E esses imóveis que estão irregulares, muitas vezes a oportunidade de leilão não vai ser aproveitada, porque às vezes não se sabe o custo, porque o custo também tem que ser levado em conta na aquisição. Assim como o imóvel perde valor quando ele está irregular numa venda entre particulares, né, no mercado imobiliário tradicional, no leilão isso daí também influencia, inclusive, a avaliação. E muitas vezes isso não é levado nem em conta na avaliação, né, pelo perito ou pelo oficial de justiça, porque tá lá, o imóvel vale 1 milhão, mas espera aí, a irregularidade faz com que o custo envolvido e o tempo a ser despendido faça com que esse imóvel valha 700 mil, né, que é aquele de 30% a 40%. Né? Por isso que a gente fala, né, que se você tiver um conhecimento sobre regularização de imóveis, você sai na frente de muitos, né? Porque você aproveita oportunidades onde muitas pessoas só enxergam problemas, né? Só dificuldade. E você olha a oportunidade, né? Por isso que você consegue adquirir imóveis bem legal, hein? Já queremos o curso da Adnotare. Andréa, regularização de imóveis. Regularização de imóveis pela via extrajudicial. Que é que as pessoas querem, né? Sim, facilidade. Mas, vamos aproveitar, então, esse momento descontraído. Você falou que gosta de contar história, né? Os causos aí. Então, vamos entrar para o nosso episódio do Causos do Mundo Notarial e Registral. Nesse momento do episódio, nós vamos buscar aqui um caos, mesmo uma história, alguma situação inusitada que está relacionada com notarial e registral, e no caso aqui, regularização de imóveis e tal. E aqui a Andréa me trouxe um caso que parece que a imobiliária errou, fez desdobro, e aí não tomou as providências. É uma enrolação total aqui, né? Porque... saber o caminho também é importante, né? Como que é essa história? Conta esse caos aí. Então, Jorge, eu falei aqui agora há pouco, dei uma dica de ouro aqui, né? Para os nossos ouvintes aqui. E é um caso semelhante, mas você vê que houve um erro e que causou um grande problema para a pessoa. O pai de um cliente meu tinha um lote inteiro, que a gente chama, né? Tinha um lote lá de 10 por 25, maravilhoso.
E ele teve uma ideia brilhante que eu achei realmente uma ótima ideia. Ele falou, eu preciso construir, vou vender metade do meu lote, né, que é o famoso meio lote, vou comprar meio lote para casar. Ele resolveu vender meio lote para ele poder, com esse dinheiro, construir a casa lá que ele precisava. E ele fez tudo certinho, foi na prefeitura, solicitou o vara de desdobro, a prefeitura deu a vara de desdobro. O que ele deveria ter feito? Levado esse registro de imóveis. Procurado você. Primeira coisa. Primeira coisa. Vamos procurar o advogado. O que eu vou fazer? Ele teria que levar isso para o registro de imóveis para que fosse aberto 2 matrículas. E ele vendesse aquela parte, né? Só que ele foi para a imobiliária. Chegou na imobiliária, ele levou o vara de desdobro, a matrícula do imóvel inteiro. O corretor olhou aquilo também meio que sem entender muito bem o que fazer e vendeu metade do lote. Então tem um contratinho de compra e venda, na verdade promessa de compra e venda, com financiamento pela Caixa Econômica Federal. Vou até falar aqui, né, fazer um comercial do Dr. Mauro. Fez tudo certinho e financiou, só que ele financiou o quê? Ele financiou o imóvel inteiro, ele financiou o lote 10 por 25, porque não levou a desdobro. E ele, na cabeça dele, tinha vendido só metade. Que ele adquiriu não um imóvel, mas 50% daquele total, né? Não, na verdade, como passou pela Caixa, foi o lote inteiro, 10 por 25. Ele vendeu o lote todo para a mulher. Porque o contrato de gaveta não foi para a Caixa. Então, claro. Só foi a matrícula. Na matrícula estava o lote 10 por 25, vendedor fulano, vendendo 10 por 25. Que dor de cabeça! Financiou esse lote 10 por 25. Só que ele não ficou sabendo. Passado um tempo, ele veio a falecer. O filho dele veio fazer inventário. E ele na casa dele lá, tranquilo, de boas. E a vizinha na casa, todo mundo muito feliz. A vizinha não era tão feliz também, que a vizinha criava... Mas a vizinha não sabia também. Não sabia do caso. Mas aí o filho veio no meu escritório fazer inventário e trouxe tudo isso. Trouxe a vara de desdobro. Eu falei... A matrícula, eu falei, nossa, a gente puxei a matrícula. E a matrícula já estava com a transmissão em nome da vizinha. Aí conferi, eu falei, olha, na verdade... Já tinha pago totalmente a alienação? Tinha pago, baixa da alienação, já era muitos anos depois. Agora, imagina se não paga a alienação e vai para leilão o imóvel. Vai para leilão o imóvel 100%. inteiro. 100% do imóvel. Então, olha como é importante, né? Então, e aí, dito isso daí, ele veio fazer inventário, eu falei, bom, esse imóvel não é do seu pai. Aí contei essa história para ele, ele falou assim, e agora? Eu falei, bom, a gente tem 2 opções. Ou a gente levar esse alvará, você não pode levar, você não é, você não tem interesse, você não é dono. Né? Ou conversar com a vizinha, e a vizinha levar esse desdobro, abrir as 2 matrículas e você recomprar esse imóvel. Não tem como pôr no inventário porque não é do seu pai. Ou se essa vizinha que realmente ela não quis não quis partir por esse caminho, né, do extrajudicial, fazer uma uso capião, porque o pai, né, de uma forma ou de outra, ele está lá há muitos anos no imóvel, mas ele perdeu a propriedade porque ele transmitiu integralmente para a vizinha. Agora imagina fazer uma uso capião de um imóvel que já tem até desdobro. Não, que já era seu. Que já era seu, Esse é um caos. Que tem desdobro. E você tem a solução disso ou ainda não está finalizado? Na verdade, não tem. Eu dei um caminho para ele, né? Não tem caminho. O caminho vai ser ou fazer a uso capião mesmo, ou a gente vai conseguir registrar esse desdobro e a vizinha vender novamente para ele. Ou seja, ele vai ter um custo alto para isso, né? Olha... Porque tecnicamente ela pagou o valor cheio, porque ela financiou o imóvel no valor total. Ele tem até as provas, ele tem o contrato ela assinou de metade do lote, né? Mas transmitiu o lote inteiro. Que maravilha. Olha, esse foi então o nosso Causos do Mundo Notarial e Registral. Quanta história, hein, André? Mas vamos para uma parte mais acadêmica aqui, nessa reta final do nosso episódio. Eu lembro da tua palestra, você falou assim, tem modalidades de retificação, isso, aquilo. Como que funciona? Sempre precisa da assinatura, por exemplo, já vou até acrescentar outras perguntas aqui. Tá. Quais são as modalidades de retificação que existem? Tá. E eu preciso sempre do vizinho para poder regularizar ou não? Já bombardeando. Já. Uma coisa que é importante é você manter um bom relacionamento sempre com os vizinhos, né? Porque em algum momento você pode precisar do seu vizinho. Pode precisar uma xícara de café, nem de açúcar, mas uma retificação diária. Uma assinatura numa planta, coisa assim, para você conseguir retificar o seu imóvel. Como você falou das modalidades, Jorge, a gente tem uma classificação que é a mais comum que a gente utiliza, que é a retificação unilateral e a retificação bilateral. Unilateral porque você pode fazer sem o seu vizinho, então nesse caso você não precisa agradar muito o seu vizinho, você pode sozinho fazer essa retificação.
E essa modalidade, até uma coisa antes de falar isso, eu queria falar o seguinte. Quando você fala em retificação de registro imobiliário, tanto na via judicial quanto na via extrajudicial, você utiliza a lei de registros públicos. A lei 6.015, né, 73, e o artigo 213. Então, ali tem todo o procedimento, né? Então, você tem o inciso 1, que ele vai falar da retificação unilateral, que são os casos mais simples. A alteração da rua, inserção de medidas. Esse caso, 10/50, é um caso simples, né? A gente consegue fazer, acho que advogado consegue... Encerramento de área, Eu sei que você tem uma formação de engenheira, aí para você é mais fácil, mas eu que sou só advogada, consigo fazer. Encerramento, né, da área, essas questões mais simples você consegue fazer de forma unilateral, ou seja, sem precisar do vizinho. Porque a gente entende que você não tem um potencial de risco ao vizinho. No caso de retificação bilateral, naqueles casos em que há alteração de medidas. Pode até não ter a alteração de medidas, mas você pressupõe que você pode atingir potencialmente o seu vizinho. Então, nesse caso, você precisa de notificar o seu vizinho. Na notificação bilateral, na unilateral, em alguns casos, você até utiliza planta e memorial descritivo. Quando eu vou fazer encerramento de área, eu solicito planta e memorial descritivo. Porque eu não sou técnica. Eu não vou falar que aquele imóvel tem 10/50. Sim. Né? Então, eu preciso que o técnico fale, não, realmente tem 10/50. Até para você ver se vai ser uma unilateral ou bilateral. Bilateral. De repente, ele fala, não tem mais 10/50. Ele tem 10 de um lado, 50 de um lado, 52 do outro. Então, eu sempre peço para confirmar, eu sempre peço o plano memorial descritivo e levo isso para ser averbado, né? Até porque a retificação não é registrada, ela é averbada, ela é um ato de averbação. E na bilateral, você sempre precisa de planta e memória, tem que fazer esse material técnico aí. E se houver, e caso ocorra, né, normalmente você tem diferença de medidas, né, na bilateral, ou por conta que vai ter como consequência um aumento, né, uma diminuição de área, então você precisa que os seus confrontantes também assinem esse material técnico, concordando. Mas como você perguntou, né, se sempre o vizinho tem que assinar esse material técnico, tem um artigo, eu acho que é o parágrafo, se eu não me engano, acho que é o 16 da lei, do artigo 213, ele fala o seguinte: se a sua retificação não atingir imóveis vizinhos, ou seja, se aquela medida do vizinho for mantida naquela planta, você não precisa da anuência dele. Tá? E eu tomo uma cautela, eu já tive esse caso, normalmente o cartório fala, não, tem que assinar sim. Você fala, não, mas o parágrafo 16 a lei não fala exige. que não, mas aí o cartório fala, e a legalidade não, que deve ser observada? Mundo, ela vai naquele geral, né? Quando é bilateral, todos os confrontantes têm que assinar. Não, mas a lei diz que não. Então, eu peço para o meu técnico colocar o seguinte, que nos termos do parágrafo 16, do artigo 213, essa retificação não atinge o vizinho do lado direito, tal, entendeu? Então, eu tenho uma declaração do técnico. Então, sim, o cartório não pode falar nada, né? E na planta de retificação, você tem que colocar uma observação importante, que é uma observação do parágrafo 14, que fala o seguinte, que a responsabilidade por aquele material é do técnico, porque você tira a responsabilidade do cartório. Então, o cartório exige que você coloque isso. Sim. Porque a responsabilidade não é nem sua e nem do cartório, é do técnico que fez o material. E não é qualquer engenheiro, arquiteto que faz isso, né? Tem que ter um conhecimento da área dele, sim, mais específico, sim, não é? Sim. Sim. Em tese, sim, né? Em tese, todo técnico poderia fazer, mas você precisa procurar um profissional que já trabalha com essa questão de fazer um uso capião, de retificação. É interessante que ele tenha um certo conhecimento e a gente também vai ajudando, né? O técnico também, dando essas informações de lei e tudo mais. Então, o advogado que trabalha com isso, ele tem que entender um pouquinho ali da planta, né? Eu acho que é importante. Eu gosto de analisar. Tem que ter parceiros, né, André? Tem que ter parceiros, tem que ter exato. Parceria nessa área, não tem jeito. Você tem que ter um profissional de confiança com quem você possa contar, saber que o trabalho técnico dele vem completo, né? Exato. Você pega, às vezes, um que não é ali muito da área, que está acostumado com outros tipos de projeto, um arquiteto que está com a parte mais de decoração, interior, não vai ter esse conhecimento ali do registro de imóveis, né? E assim, pelo que eu percebi, existem tantas nuances que você trouxe situações até de tem que analisar a documentação para ver o caminho, isso, aquilo. Então, quando a gente começou o episódio falando sobre como cobrar honorários, isso, aquilo, o que eu estou percebendo é assim, o custo dessa retificação é uma situação que não dá para estabelecer antes
né? Não dá para só contar uma historinha e falar assim, o custo é X. E a precificação dos honorários, ela também é complexa, não é? Exato. Porque o trabalho pode ser simples ou mais complexo, dependendo da análise que vai se sucedendo, não é? Exato. É assim mesmo? Isso, Jorge. Você precisa primeiro, né? A gente precisa ter esse embasamento técnico do que eu vou precisar fazer aqui, né? Quanto eu vou utilizar aqui do meu conhecimento. Mas também você vai trabalhar junto com o técnico, então você também tem que precificar isso daí. Então, essa precificação passa por toda essa questão. Com relação aos emolumentos de registro, né, na verdade, por não ser um ato de registro, um ato de averbação, ele é mais barato. Então, acaba que a retificação, ela tem um custo menor junto ao cartório de registro de imóveis, não existe cobrança de imposto e tudo mais, então vai muito da cobrança dos honorários. E é um conhecimento muito específico que o advogado tem que ter para se fazer a retificação. Né? Então, a gente tem que valorizar essas questões. E uma questão que é sempre importante, né, Jorge? Quanto mais o advogado se capacita a resolver problemas, maior são os seus honorários. Com certeza. Então, quanto mais dificuldade você tem nesse caso, né, quanto mais difícil for uma retificação, em que você tem que identificar de onde vem essa diferença. Eu falando aqui parece que é simples, né? Você fala, óbvio, tem o imóvel do vizinho, mas só que aquele imóvel do vizinho, muitas vezes, também não está devidamente descaracterizado. Você tem que entender. Eu vou até a prefeitura, eu puxo plantas de arruamento, eu puxo plantas de loteamento. Então, você tem um trabalho, eu olho toda a... Investigativo, né? Eu falo com o trabalho investigativo. A gente tem que ser... CSI imobiliário. CSI imobiliário. Eu coloco o meu capuz preto que eu tenho lá no escritório. Entendeu? E fico lá no computador, na prefeitura, pesquisando, puxando o documento dos vizinhos para poder descobrir de onde veio. E é até interessante com essa sua pesquisa, essa sua investigação, você consegue até ampliar a tua atuação, porque você pode falar, chega pro vizinho e fala, olha, você tem que assinar aqui, tudo tal, mas você sabia que o teu imóvel está irregular também? Exatamente. Até porque, olha só, uma pergunta aqui que eu acho interessante. O imóvel do vizinho que precisa assinar a planta não está no nome do vizinho. Porque ele tem lá... ele precisa regularizar para ser válida a assinatura dele? Ou o vizinho que assina é o mero possuidor ou tem que ser o titular do domínio? Então, o parágrafo 10º, né? Até o ordinário, depois ele passa... Parágrafo 10º do artigo 213, ele fala que assina tanto o proprietário tabular, que é aquele que está na matrícula do registro de imóveis, quanto o ocupante. Então, você tem que tomar esse cuidado, né, de pedir a assinatura dos dois. Mas tem uma seguinte questão. Quando, às vezes, é uma transcrição muito antiga, normalmente você não consegue achar o proprietário tabular para fazer a retificação. Então, houve uma inclusão no artigo 213 do parágrafo 17, que eu achei muito bom para quem trabalha com isso. Ele fala o seguinte, se você fez algumas buscas e você não conseguiu localizar o proprietário tabular, você notifica só o ocupante e vai por edital ao proprietário tabular. Ele não vai deixar de ser notificado, claro, né? É que a retificação, Jorge, diferentemente da uso do capião, ela não faz coisa julgada. Se eu retifiquei e por um acaso houve algum erro, tem algum erro lá por algum motivo, isso não faz coisa julgada. O meu vizinho pode pedir essa correção também. Então, ela acaba sendo um pouco, essa questão da notificação, claro que é importante se fazer, mas ela é um pouco diferente da uso do capião. Entendi. Você tem essas peculiaridades. Que maravilha. Olha, nossa, deu para aprender muita coisa aqui. Tinha questões aqui não faltam, sim, né? Só que o nosso horário aqui está esgotado. Já vai ficar o convite para uma próxima, para a gente fazer um retificação de imóveis, parte 2 aí, diferenciada. Tem ainda a localidade, aonde fazer a retificação. Isso. Só essa da localidade, Jorge, 2 horas falando sobre ela. Eita, nós. Por isso que a gente precisa desse curso. Interessante. Você já monta o programa do curso. Sim, vamos lá pela Adnotare, que vai ser incrível. Verdade. Então, eu queria agradecer vocês. Obrigado, Suelen, muito obrigado por estar aqui. E a gente vai fazer outros episódios aqui, mas Suelen, muito obrigado. É que quando a Andréa fala sobre retificação, todo mundo para pra escutar. E eu não paro de falar. Ela porque você é uma grande referência no assunto, então a gente aprende o tempo todo. E eu gosto muito desse assunto. Se eu começar a falar em casa eu nem falo sobre isso, eu vou falar só sobre isso, né? Verdade. O Capô, obrigado, meu amigo Capô Bianco, me lembrou, porque o que acontece? Nós começamos a fazer aqui nos nossos Adnocasts, nós começamos a pensar em algumas perguntas finais, que é um pinga-fogo.
né? Aqui são Eita. perguntas finais para conhecer melhor a pessoa da Andréia, da Suelen e tal. Uhum. A gente ainda não tem nome, né, Capobianco? Não tem ainda. Pinga-fogo é bom. Adnofest. Eu adoro as variações com a também. Dinotária. Não, a Dinotária tem Aeronotário, a gente tem várias coisas, né? a Dinotour. A Dinotour. Então, assim, eu vou fazer algumas perguntas, resposta rápida, objetiva e tal. Então, vamos lá. Quem é? Vou começar com a Suelen, mas vou fazer a Por mesma favor, pergunta. assim eu vou pensando. Quem é a Suelen em uma frase? Nossa, que pergunta difícil. Ó, a frase é essa. Ainda bem que eu Nossa, sei que contar. pergunta difícil. Em uma frase, a Suelen é uma mulher extremamente determinada e inconformada com a mesmice. Eu acho que é Uau! Nossa, Ó. agora eu não sei o que responder Cadê depois dessa. aplausos, por favor. Ó, profunda essa. São perguntas simples, mas profundas, né? Exato. E você, Exato. Andréia, quem é Andréia em uma frase? Olha, em uma frase é difícil, né? Mas eu sou uma pessoa que busco sempre evoluir. Eu sempre procuro ser melhor do que ontem. Então, procuro sempre estar estudando, ser sempre melhor que antes, né? Não melhor do que o outro, né? Mas ser melhor para o outro. Acho que essa que é meu objetivo. Palmas também, palmas É também. verdade. Que lindo, que lindo. Maravilha. Ó, adicionamos as palmas aqui também nas perguntas. Vamos lá, outra coisa que é importante. Se vocês pudessem jantar com uma pessoa, qualquer pessoa, viva, morta, não importa, próxima, famosa, não, quem seria essa pessoa? Nossa, que difícil. Momento tenso. Tem música de terror aí, de tensão. A gente faz uma do tubarão, né? Sonoplastia. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ouvir histórias. Eu gosto muito de escutar a experiência do outro. E eu tenho muito interesse pelos meus antepassados. Então eu queria muito conhecer, sabe, os meus tataravós, por exemplo, e entender de onde eu vim, como tudo começou, sabe? Acho que isso pra mim é enriquecedor. Mais do que alguém muito famoso, eu acho que a história da nossa família fala muito sobre a gente, né? Esse é eu tenho muito interesse. Eu tenho interesse de conhecer um pouco mais a minha história. Que maravilha. E você, Andréia? Ai, Jorge, olha, é difícil essa pergunta, né? Primeiro que eu gosto muito de estar, se fosse jantar, eu queria estar jantando com os meus amigos, com vocês, assim, porque é sempre muito divertido. É política agora, tá fazendo sala agora, ó. Não, a gente sempre muito divertido estar com vocês, sempre. Mas, assim, tem uma pessoa, assim, que eu convivi sempre, né? Morei com a minha avó durante 10 anos, né? E, com certeza, eu queria poder jantar com a minha avó e comer a comida dela, sabe? Assim, certeza. Eu queria comer uma polenta com polastro com a minha avó. Era tudo... Seria perfeito. Que maravilha, que lindo. As duas trouxeram a importância da família. Acho que é isso que é mais importante, né? E eu acho que é por isso que todos nós na Adnotari temos esse perfil de tratarmos uns aos outros como família, né? Isso Exato. é muito gostoso. Verdade. Não, somos uma família verdadeira, né? Divertidíssima. Muito divertida. É verdade. Se o pessoal soubesse o que a gente faz em Os off, bastidores. no Só a nossa aeroporto. excursão. Nossa, só na excursão que foi para Curitiba foi fantástica. Né? E para finalizar aqui, uma dica de filme. É o Tubarão. Eu acho que vocês pegaram essas perguntas do Porchat lá, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Nossa, eu gosto tanto do filme, eu também não consigo lembrar agora um filme. Eu não sou conectada a filmes, eu não sei te... Pode ser um livro também, pode ser uma série, Dá uma pode dica. ser uma coisa mais ampla, também não tem problema. Então, falando sobre o livro, eu tô lendo um livro muito interessante, chamado A Síndrome da Boazinha. E é muito legal, porque fala muito da questão profissional, da questão de vida, e eu acho que ele é um livro muito voltado para mulheres, mas homens também têm esse tipo de dificuldade, que é o interesse de agradar, a necessidade de agradar o outro o tempo todo, o quanto isso impacta na nossa vida pessoal e na vida profissional. Acho que vale muito a leitura. Fica aqui a dica de livro, então. Maravilha. E você, André? Nossa, Jorge, eu tô aqui pensando, eu também não sou tão... Assisto, eu já falei pra Sueli, né? Eu sou uma pessoa que ama assistir filmes de Natal, né?
E aí talvez fique a minha dica aí. Por que eu gosto de filme de Natal? Porque Essa explicação é maravilhosa. é uma explicação. Opa! Maravilhosa. Eu nem sabia, né, disso daí. Esses dias eu falei com a Sueli, eu compartilho do mesmo gosto que a mãe da Sueli, que é assistir filme de Natal. Chega novembro lá em casa, a pessoa já até sabe. Fala, não, ela tá lá assistindo o filme de Natal dela, não é possível. Vai até janeiro. março, né? De novembro a março, filme de Natal. Tô lá. Porque eu penso o seguinte, você tá vivendo a sua vida ali, com seus problemas, com as suas coisas, e de repente você se permite, você fala um sim pra alguma coisa, e acontece várias coisas boas. Então, eu acho que é nesse sentido. A gente também tem que se permitir a dizer sim em algumas coisas em nossa vida, para que as coisas aconteçam. Se você ficar reclamando, e você também não faz nada, a pessoa te convida, você também não sai, você, né, não vem aqui para um podcast, não vai para uma palestra, não vai estudar. Então, assim, a gente também tem que aprender a falar sim. Então, a minha dica é, diga sim. Para algumas coisas, né? Sim, senhor, né? Tem o Sim, Senhor do Jim Carrey. Jim Carrey. Né? Também é bem exatamente, é meio que nessa linha de raciocínio aí que eu vou. Difícil falar somente um filme aqui. Maravilha. Olha, quero agradecer muito, absurdamente vocês. Obrigado, Suelen, por ter vindo. Imagina. Deixa suas considerações finais aí, fica à vontade. O convite que fica aqui é para você que ainda não é associado, associe-se à Adnotari. Como o Jorge falou, né, a gente tem tantos núcleos temáticos lá dentro. Eu faço uma comparação com a OAB que eu acho incrível, né? Nós temos atividades internas na OAB, mas na OAB, por exemplo, a gente tem uma comissão de imobiliário, uma comissão de notarial e registral e diversos assuntos para tratar. Na Adnotari, que é o que a gente estava falando sobre o mundo dentro do imobiliário, nós temos vários núcleos específicos, né? Então lá você vai poder se aperfeiçoar cada vez mais e oferecer um serviço de qualidade para o seu cliente, né? Então acho que vale muito a pena por um preço de R$400 anual, né? É muito baixo para todos os benefícios que a gente tem, além do que nós somos uma grande família, né? Eu falo que a gente coleciona amigos aqui dentro, e isso é muito gostoso, porque na Adnotari a gente não tem aquela briga de egos que é muito comum em alguns lugares, né? A gente lá tem muitos parceiros, então mesmo que chegue um caso para você que você não domine, vai ter uma pessoa especializada do seu lado que vai poder fazer parceria com você e você vai poder atender o seu cliente, então vale muito a pena. Às vezes até ajudar respondendo. Sim, não precisa nem necessariamente fazer uma parceria. Nossa, tal. as pessoas respondem no grupo de WhatsApp. E assim, a resposta é o que precisa para fazer. Exato. Né? E eu gosto muito da frase de um professor que ele fala: onde existe parceria, não existe concorrência. E eu acho que essa é a grande verdade. Que legal. Muito legal. Andréa, obrigado também por ter aceitado Obrigada, esse. Jorge, eu que agradeço. Sim, diga mais sim pra vida. Sim, tô né? tentando, tô Que tentando. bom. E fale aí suas considerações finais. Então, Jorge, já que a Sueli já falou aqui da Adnotari, acho que a dica fica aí, de que as pessoas também busquem estudar, busquem ter conhecimento. Se você vai fazer uma retificação, eu falo porque eu já fiz retificação sem qualquer conhecimento e não indico, né? É impossível, é necessário que quando você vai fazer, você entenda do que você está falando, você vai até o cartório, senão você é questionado por um escrevente que está estudando, que tem conhecimento, você é advogado, você não sabe do que ele está falando. Então, conheça a lei de serviços públicos, conheça o que você está ali defendendo o seu cliente, é importante, né? Maravilha. E mais uma vez, curso para Adnotari sobre retificação. Fica a dica. Fica a dica. Ó, a professora Andréa. É isso aí. Então, com isso, nós fechamos esse episódio do nosso Adnocast, o seu podcast da Adnotari. E ó, segue a gente lá nas redes sociais, lá no nosso Instagram, @Adnotari. E ó, como a Suelen falou, não é associado, não é associada ainda, então corre lá, www.adnotari.org.br. É baratinho, R$400 por ano. Não fique fora dessa e vem fazer parte dessa nossa família Adnotari. Muitos benefícios para você, com certeza. E ó, perdeu os episódios anteriores? Tá tudo no nosso canal do YouTube. Então se delicie com todos os episódios anteriores, que você vai aprender muito, tenho certeza. Gostou? Também curta, compartilha, fale para todo mundo desse nosso Adnocast. É isso aí, meu amigo, é isso aí, minha amiga. Bora lá, bora que dá. Abraço!